programa Gente de Juiz de Fora está no Fórum da Cultura, bem no centro de Juiz de Fora, para falar sobre a valorização do teatro com José Luiz Ribeiro. Ele é professor, ator, diretor e dramaturgo. Vamos conhecer? Vem comigo! Teatro é cultura, é magia, alegria e criatividade. E no dia 19 de setembro é celebrado o Dia do Teatro. E é por isso que eu estou aqui com Zé Luiz Ribeiro para falar sobre essa importância do teatro na vida da gente. O teatro nasce com um homem, quando o primeiro homem dá o seu primeiro grito e se comunica com o mundo. Se torna muito importante em toda a questão oriental, chega na Grécia, se firma como um teatro que nós temos até hoje, os grandes tragediógrafos, passa por Roma, passa pela Idade Média, brilha no Renascimento, passa pelo Romantismo e chega até nosso tempo, cheio de ismos e de saudade. Verdade. E o que o teatro representa para você? Eu costumo dizer que o teatro é minha forma de estar com Deus. É meu dia de oração para pensar no ser humano e no crescimento dessa sociedade. Respirar cultura. Isso é absolutamente importante porque o teatro nos torna melhores. E quando você vai para o palco? O que você sente? Quais são os sentimentos do Zé Luiz em cima do palco, dirigindo, atuando? Bem, no palco, como ator, eu estou passando uma mensagem, eu sou um professor. Naquele momento, eu estou me dirigindo a todas aquelas pessoas que estão na plateia e mandando uma mensagem. Vamos salvar essa sociedade que não está muito boa. Certo. E todos os espetáculos traz uma mensagem de reflexão, uma mensagem política. Sim, todos. Qualquer espetáculo que tenha, seja comédia, seja tragédia, ele contribui para mostrar o retrato de uma sociedade. E a sociedade, então, avalia se ela vai bem ou se ela está doente. Tá certo. E dentro do teatro tem vários gêneros, né? Sim. Quais que você mais gosta de trabalhar? Olha, a bem da verdade, dita como diretor, eu gosto de todos os clássicos e tudo. Agora, como ator, a comédia é uma coisa que eu fico muito bem com ela. Rir sempre é o melhor remédio, né? Sim, e depois o seguinte, você melhora a sociedade educando-a através do riso. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o teatro, mas é sobre a história do Grupo Divulgação. Zé Luiz Ribeiro é idealizador do Grupo de Teatro Divulgação. São 58 anos de muito trabalho, de muita história. São mais de 400 espetáculos que ele dirigiu e 140 textos da sua autoria. Fala pra gente como que é trabalhar com esse universo e, além disso, quais foram os espetáculos que você mais gostou de dirigir? Claro, olha, Garcia Lorca, por exemplo, do Bodas de Sangue a Bernarda Alba, foram espetáculos que a gente gostou muito. Todo Mundo é um espetáculo que fez um sucesso, era sempre 1º de abril, foi uma homenagem ao Collor e aquele momento que ele roubou a poupança de todo mundo. Você tem dois espetáculos do Pirandello, que eu adoro, que é 6 personagens à procura de autor, e Essa Noite se Improvisa, sendo que Essa Noite se Improvisa foi classificado no ano em que ele se apresentou em São Paulo como um dos 10 melhores espetáculos do ano. Mas com gente assim, Irene Ravache, só cachorro grande. E teve também o Profeta de Prata, que nós ficamos em 3º lugar, depois de Fernanda Montenegro e Paulo Otran. Tá bom, né? Nossa! Esse bronze valeu. Valeu e muito, né? E
Acho que é muito difícil, porque são 7 peças por ano e a gente sempre está apaixonado pela... É igual filho, né? Falar que eu gosto mais. Tem uns que a gente se dá melhor, mas que gosta de todos. Claro que tem algumas que têm uma repercussão muito grande, que foram feitas, foram para fora da cidade e tudo. E algumas que a gente conseguiu preencher o Fórum da Cultura com o público, uma coisa que depois da pandemia a gente está lutando para começar tudo outra vez, né? Quais foram os principais desafios nesses 62 anos que você observa? Desafios vencidos. Quando nós fizemos 71, o Diário de um Louco, e o espetáculo foi proibido na hora da estreia. O público já estava sentado nas cadeiras da Casa de Itália, chegou a Polícia Federal com a proibição e a gente teve que falar para o público que não haveria o espetáculo. Depois nós lutamos muito, entramos com coisa, eles liberaram com uma opção de cortes. Então esse foi um ponto. Essa questão do Collor aí, nós tínhamos todo o dinheirinho da gente na poupança, tudo organizado para fazer 2 espetáculos, um era do Scott Mulamanca, e de repente a gente ficou sem a poupança, ficou com aquela miséria para poder comprar. Então a gente começou a desmanchar a roupa, fazer tudo de novo, mas a gente conseguiu, porque quando a gente escreveu Era Sempre 1º de Abril, o público que estava com muita raiva do Collor veio rir dele no espetáculo. E o teatro é sempre assim, quando às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de política, eu digo, mas não existe teatro que não seja político. Certo. É polis. Ele pode ser uma política social, ele pode ter alguma coisa, ele pode não ser partidário, mas ou ideológico, mas nós sempre fizemos um espetáculo com um pensamento social. O que representa esse espetáculo? Então nós tivemos espetáculo sobre a velhice, sobre injustiças. Sempre o teatro falou como a gente queria que falasse, e a nossa aldeia, que é Juiz de Fora. E que serve também como uma reflexão, né, para quem está na plateia, assistindo. Olha, nós temos histórias assim fabulosas. Tem um espetáculo que se chama Escada de Jacó, que a Márcia Falabella fazia a Dona Sara. Eram 5 pessoas internadas numa casa de repouso, que é assim que chamam, assim, onde eles colocam os velhos, né? E a peça começa com eles brigando para quem chega primeiro no banheiro para tomar banho e tudo. E o público ri do começo ao fim. Quando falta 10 minutos de espetáculo, tem um entrevero em que o personagem dela começa a revelar por que cada um estava ali, e ela leva um tapa na cara. A personagem era a Meg, que fazia a Felícia, e ela surta. E quando ela surta, ela começa a ver a escada de Jacó, ela volta para os irmãos, aquela coisa toda, e era uma coisa impactante, você vê o público chorando, né? Porque ele estava rindo da velhinha o tempo todo e no final estava chorando. O teatro é uma coisa muito forte, nós temos uma pena que essa pandemia fez de afastar, mas ele agora está voltando com uma força danada. Tudo que é podado volta com mais força. E que bom, né? E a gente vê isso também na campanha de popularização sobre a força do teatro na nossa cidade, principalmente valorizando os artistas locais, chamando a população para chegar junto, para prestigiar todo esse público, né? Porque Juiz de Fora é uma cidade de muitos talentos. Sim, Juiz de Fora, eu acho a cultura de Juiz de Fora, você pensa bem, você tem a primeira transmissão de TV foi aqui, o Carriço Filmes fez um trabalho admirável, e você pensa bem, a turma na época da Bossa Nova, o que foram os festivais e como é que revelou gente. E hoje uma coisa fabulosa, qualquer bar, qualquer restaurante tem um artista, né? Eu vi agora
ontem no Pascoal Carlos Magno, Valber Meirelles, ele não é daqui, mas que show que o cara dá. Uma quantidade enorme que a gente vê dos artistas, né? Sambistas. A história de Juiz de Fora cultural é muito rica. E as multifunções do Zé Luiz Ribeiro renderam vários livros. Esse aqui, José Luiz Ribeiro, 50 anos de teatro. Eu gostei bastante de uma frase aqui, ó. O teatro, o jornalismo e a educação entraram simultaneamente em minha vida. Como autor, sou jornalista. Na sala de aula, sou ator. E no palco, sou professor. O que resume um pouco do seu trabalho. Sim, isso aí é bem verdade, porque eu me sinto, quando você está no palco, você está mandando para uma comunidade uma mensagem, e essa mensagem é para melhorar o mundo. Eu costumo dizer que o teatro é minha forma de estar com Deus, que é a minha oração diária, em que eu vou entender que a gente tem que ser humilde, porque a gente não sabe o que vai ser daqui a pouco, a gente não pode ser soberbo, a gente tem que reconhecer o outro, não é? Isso é muito importante. E aí o palco é isso. Agora, quando eu escrevo, isso aí, como professor de comunicação, eu jamais subi para uma aula sem ter lido o Jornal do Dia. A turma brincava comigo que era o press release do dia. Eu achava que eu tinha que saber para estar. Agora é muito mais fácil, né? Hoje você está com o seu celular, ele te dá todas as notícias do que está acontecendo. Mas naquela época não, em tempo real. E uma coisa que é realmente importante, a questão de você estar na sala de aula. E a sala de aula é um público certo, né? Sim. Aquele que não falha. E como que é estar na sala de aula, dar aula, perceber também esse feedback, porque você como professor, como diretor, você também consegue ter as mesmas percepções do público, né? Sim. Que faz você, às vezes, mudar o rumo de alguma atividade que você Inclusive, o meu mestrado foi uma categorização do público, um estudo do tipo de público, que é uma coisa que eu fiz durante muitos anos para saber qual o público que você vai, porque a gente que trabalha com teatro, né? Não existe teatro sem público. Se não tiver público, não tem teatro. Exato. Então, esse é o ponto básico. E sala de aula, minha amiga, se você notou que alguém abriu a boca porque está cansado, aí eu pulava, fazia 3 cambalhotas, gritava mais alto, porque a gente tem que fazer isso. A gente não pode deixar o público dormir na frente da coisa, que aí é uma humilhação, né? Sim. Então, e a sala de aula, eu acho que eu sempre, hoje, eu tenho uma alegria imensa. E toda peça de teatro tem sempre um bom figurino. E é por isso que a gente está nessa sala aqui. Gente, eu estou impressionada com a quantidade de figurinos que tem aqui no Fórum da Cultura. São quantos? 8.000 a última contagem. Tem traje aqui que é de 71. Então a gente até a roupa está um pouco sufocada, sabe? Uhum. Porque nós temos aqui muitos tecidos que a gente guarda, que são trajes de época e tudo. Isso aqui é um presente que o Zé Kodak, meu querido amigo lá no céu, ele nos deu. Tem fotografias aqui, se você notar, tem retrato das pessoas e a gente vai usando, fazendo muito trabalho. O importante no teatro é usar a criatividade em tudo, né? Sim. É assim que as coisas acontecem. No divulgação,
os atores costuram também. Que bacana! Nós temos um sistema holístico de produção em que nós serramos madeira para fazer cenário, nós costuramos as roupas. Eu sou um excelente cortador e a Márcia Falabella é uma excelente na pilotar as máquinas de escrever, de costura, que estão todas aqui. E a gente trabalha assim. Então, um ator que, por exemplo, pega um figurino, ele sabe o trabalho que deu para fazer. Ele não vai deixar o figurino jogado no chão. Ele vai ter valor, uma né? ética. Sim, muito valor. Zé Luiz, fala pra gente quais foram as premiações que mais marcaram a sua vida. Bem, eu acho que ser patrimônio material da cidade de Juiz de Fora é o máximo que alguém poderia conseguir dentro da sua própria aldeia. Qual foi o sentimento de quando você recebeu a notícia que ia fazer parte da Academia Brasileira de Cultura? Susto. Susto! Susto. Eu disse para a pessoa, mas pelo amor de Deus, com o nome dessas pessoas, sou cachorro pequeno. Diante disso tudo, eu disse, não, o seu trabalho é um trabalho muito meritório dentro da cidade e tudo. E foi muito bom, e as pessoas que estão lá me dignificaram e acho que dignificaram Juiz de Fora, porque você está junto com Alcione, Zeca Pagodinho. Eu falei, é o que eu falei, cachorro grande mesmo. Eu falei, eu sou um Yorkshire pequenininho. Daí ele falou, não, tudo bem. Então a gente vestiu o fardão e foi muito bom. Mas temos aqui o prêmio do Festival Nacional de Fenata, Ponta Grossa. Nós temos o Festival Internacional de São José do Rio Preto. Nós temos muitos prêmios de muitos festivais que nós participamos. O segredo é ir lá, atuar e não esperar, porque quando nós fizemos a Morta no Festival Nacional do Teatro Jovem, nós entramos no ônibus, vimos para cá, não sabíamos nem que tínhamos ganho o festival. Só depois que a gente descobriu, você vê, eu acho que a simplicidade e não ser orgulhoso, mas lutar pelo trabalho e acreditar no trabalho. A Marisa Mendes é diretora aqui no Fórum da Cultura. Fez 20 anos de teatro com Zé Luiz e tem uma afinidade muito grande, que vai além de toda a amizade que ela adquiriu durante esse tempo, não é mesmo? É verdade. Eu conheci o Zé Luiz em 86, quando eu estava no terceiro período de faculdade, eu fazia comunicação e ele dava aula. E aí ele nos falou, dava teoria da comunicação, e ele nos falou do curso de teatro que aconteceria aqui. A Márcia Falabella, que é uma atriz famosa, que está aqui desde 86, eu e Marcinha éramos da mesma turma e viemos fazer o curso. E aí, quando terminou o curso, um olhou para outra e falou, se você ficar, eu fico, se você ficar, eu fico. E nessa eu fiquei até 2005, e a Marcinha está aqui até hoje. Que bacana! E agora me conta, como é que é poder trabalhar diretamente com Zé Luiz? Nesse percurso todo, eu fui aluna, uma boa parte da faculdade, depois eu me formei, eu fiz um mestrado em letras, e aí, quando eu estava fazendo o meu mestrado, estudando dramaturgia, eu soube do concurso que ia ter na universidade. Então, eu fiz o concurso para substituta em agosto de 94. Em novembro, eu fiz o concurso para efetivo. E era do mesmo departamento do Zé Luiz, eu e Marcinha. Também da Malu, esposa do Zé Luiz. Então, além de toda a convivência desse tempo já que eu tinha aqui no Divulgação, aprendendo a dar as aulas dos cursos de teatro, isso foi muito importante para minha trajetória também na faculdade, né? Eu tive esse Zé Luiz também companheiro de trabalho. Então, quer dizer, o Zé Luiz foi um mentor cultural, um mentor artístico, mas também uma pessoa super importante, porque o Divulgação ele é um trabalho coletivo. Ele é um trabalho em que todo mundo está ali, faz figurino, faz cenário, até limpar banheiro a gente limpava.
Então, isso para a nossa formação é super importante. O Zé Luiz nos deu todos esses valores. E depois foi trabalhar com ele na faculdade também. Toda a experiência que ele já tinha de faculdade, administrativa, acadêmica. Então, assim, a minha formação é muito ligada nessa visão que o Zé Luiz tem de educação, de cultura. Isso aí foi fundamental para a minha formação humana, artística. E o que o Zé Luiz representa para você? O Zé Luiz é meu segundo pai. Ele representa um modelo de perseverança, né? Uma pessoa que está há 58 anos à frente de um grupo. Onde é que você encontra isso, né? Em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Brasil, acho que no mundo. O programa Gente de Juiz de Fora termina aqui. Até o próximo episódio. Tchau!